Sensorial FM. Primeiro lugar em audiência. Conquistando você com som e qualidade. Aqui. Sensorial FM. Fique ligado, vem aí a próxima atração. O programa a seguir é de responsabilidade de seus produtores e locutores. Sensorial FM, a rádio que ouve você. Começando na Sensorial FM, o programa Umbanda Sem Fronteiras. É só aqui na Sensorial FM, a rádio que ouve você. Bom dia, quinta-feira, então é dia de programa Umbanda Sem Fronteiras aqui na Rádio Sensorial FM. Que delícia estar novamente aqui com vocês. Eu sou Mãe Auren, venho na companhia do Pai Joãozinho, já pedindo a bênção de todos, agradecendo a presença e a troca que a gente tem recebido de vocês, já desejando uma linda quinta-feira para todos e começando o nosso programa trazendo um pouco de conhecimento, um pouco de estudo, um pouco das nossas experiências, trazendo pessoas para contarem sobre as experiências dela, porque esse é o nosso objetivo, é poder levar cada vez mais conhecimento, porque eu acho que o meu lema aqui, eu já falei várias vezes, quanto mais conhecimento a gente tem, menos preconceito e mais respeito a gente tem, não é verdade? E é bem por esse caminho que eu vou trilhar a estrada do nosso programa de hoje, porque hoje eu quero falar sobre algumas coisas que acontecem dentro dos terreiros de Umbanda. Eu sempre vou falar na Umbanda em primeiro lugar, porque é a religião que eu sigo, mas aqui também a gente pode colocar o candomblé ou as religiões de culto africano, mas eu sempre vou trazer a Umbanda em primeiro lugar por ser o meu lugar de fala, tá bom? Então eu queria falar sobre algumas coisas que acontecem dentro e fora dos terreiros e que muitas pessoas não entendem, por ser diferente do que elas estão habituadas nas religiões delas. E porque muitas vezes algumas coisas que acontecem dentro do terreiro não são explicadas, né? Hoje, em especial, eu quero falar sobre as oferendas aos orixás que nós fazemos com tanto amor, com tanta entrega, com tanto carinho e tanta confiança, e também falar sobre as entregas, né? E principalmente como as pessoas veem isso quando não tem a explicação. Né? Como que as pessoas que não estão ali dentro dos terreiros, que não carregam com elas as tradições, os objetos, o entendimento dessa história que está ali dentro do terreiro, como elas enxergam tudo isso? E por isso que às vezes gera tanta confusão. E essa confusão, essa falta de conhecimento, acaba gerando um preconceito. Tudo que é muito diferente gera questionamento na nossa cabeça. E às vezes esse diferente, esse questionamento vai para um lugar de não quero nem saber o que é isso aí. Eu não sei, não quero pôr a mão, eu acho que vocês estão fazendo alguma coisa errada. Por simples desconhecimento, por simples ignorância. Então, o meu lugar aqui não é entrar em algo técnico, discutir as oferendas ou os objetos, como é feita, os pontos de força. Não. É primeiro trazer informação para as pessoas que estão ouvindo e que não são da nossa religião, para que elas possam entender um pouco, pelo menos criar uma história na mente delas, um entendimento do que está sendo feito ali e trazer um grande questionamento para os médiums, para as pessoas que trabalham dentro dos terreiros, se elas entendem o que está sendo feito ali. Aqui eu quero abrir um parêntese muito grande, porque eu acho que tem dois caminhos que a gente pode se questionar, né? Dois caminhos que a gente pode trilhar aí dos questionamentos. Um é, claro que faz parte
do rito, e aí depois eu vou entrar dentro da palavra rito e ritual, que muitas pessoas têm preconceito com essas duas palavras, mas faz parte do rito seguir algumas regras, né, e obedecer algumas coisas. E às vezes a gente não sabe o que a gente está fazendo mesmo, a gente só confia e por tanta entrega e por tanta confiança, a gente acaba fazendo e não sabe. Então existe esse caminho do porque a gente não sabe, porque eu confio naqueles que estão me passando, eu faço e às vezes quando eu sou questionado sobre o que eu estou fazendo, eu não consigo explicar porque eu não sei. Então o primeiro questionamento é sempre pergunte. Se tem dúvida, pergunte, né? Nós, pais, mães de santos, diretores, presidentes dos terreiros, às vezes também não sabemos, mas aí é função nossa ir buscar esse conhecimento, né? E aí tem a segunda estrada aí dentro desses questionamentos é que existem algumas coisas dentro dos ritos que não podem ser passadas para todos. Isso faz parte não só das religiões de culto africano, faz parte de diversas religiões e até de diversos cultos, diversos rituais, né? E as pessoas, às vezes, elas têm que trilhar um certo tempo dentro daquela religião, daquele ensinamento, para que ela possa aprender algumas coisas. Então, é claro que tem coisas que não vão ser ensinadas para todo mundo, mas não é entrar dentro desses poréns, não é entrar dentro profundamente dentro de toda essa explicação da magia, se é que eu posso dizer assim. Mas explicar, até aqui você pode saber, aqui não, mas saiba que isso é um fundamento, saiba que isso é um elemento, saiba que isso explica, sabe? Não deixa aquele vazio. Essa é a segunda parte. E é em cima disso que a gente vai conversar no programa de hoje. No segundo bloco, eu quero vir falar um pouco mesmo do que está acontecendo, dos pontos de força, falar do fumo, do álcool, dos elementos que são colocados, por que são feitos, o que são as oferendas, da onde a gente traz, da onde vem. Então, trazer essa parte como uma explicação mesmo. E no terceiro bloco, eu quero contar para vocês de uma experiência que abriu o meu coração, abriu a minha mente e que me fez estar aqui hoje e que me faz acreditar que o conhecimento e levar a explicação para as pessoas vai fazer com que o preconceito diminua e, consequentemente, o respeito aumente. O respeito aumente. Então, fica aí que a gente vai ter muito assunto para falar nessa quinta-feira. O Cantinho do Axé é uma loja onde tem tudo para louvar a sua fé. Seja você um bandista, candomblessista, católico, budista, místico, entre outros. É um lugar onde você encontra artigos religiosos e místicos, além de uma grande variedade de itens de decoração e presentes. E falando que você ouviu esse anúncio aqui no programa Umbanda Sem Fronteiras na Rádio Sensorial FM, você ainda ganha 5% de desconto. Venha nos visitar. A loja Cantinho do Axé fica na rua Francisca Rezende Merciai, número 210, em Barão Geraldo. Você sabe qual retorno que você vai ter anunciando em outra rádio? Ai, que dor de cabeça! Só esse? Então anuncie com a gente e saiba como é simples e tão fácil de ter o seu produto conhecido por várias pessoas. Não perca tempo. Anuncie 11 9 40 26 60 68. Sensorial FM, a rádio que ouve você. Voltamos com o programa Umbanda Sem Fronteiras, aqui na Rádio Sensorial FM. E eu vou começar esse segundo bloco com um questionamento. Você, que é filho de Umbanda, já foi questionado alguma vez do porquê que as pessoas fazem oferendas aos orixás? Por que é colocado entrega, despacho nas encruzilhadas, nos cemitérios? Por que os guias usam álcool? Por que tá fumando? Isso é bom? Por que sempre tem uma vela? Ou o que é aquilo que você risca no ponto? Sim, né? Todo mundo pergunta. E às vezes a falta de resposta, não que você precise aprofundar, mas às vezes só fazer uma explicação básica do que está acontecendo ali já poderia melhorar muito o preconceito em relação à nossa religião. E é sobre isso que a gente vai falar. Eu queria começar
falando sobre rituais. Porque eu vejo que quando falam, nossa, eu vou participar de um ritual, as pessoas já viram os olhos, né? Nossa, ritual, porque parece que ritual é algo horrível, não sei, ritual macabro, né? Feitiçaria, parece que é alguma coisa que a gente vai fazer mal para os outros, que a gente vai invadir o livre-arbítrio dos outros. E não, gente. Ritual nada mais é do que você praticar um rito. E se a gente for olhar o que significa um rito, o rito são costumes invariáveis, que não mudam, que não vão variar. E esses costumes, eles às vezes vêm de pessoas que vieram antes da gente, dos nossos ancestrais. E aí pode ser dos povos africanos, dos povos indígenas, de mestres que vieram antes, de padres, de papas, pessoas que vieram antes, fizeram algo e aí começaram a repetir aquilo, passando para os seus filhos, para os seus netos, para as pessoas que os acompanhavam e aquilo foi passando. E hoje nós repetimos. Então, tudo aquilo que a gente repete que alguém já fez antes é um rito, ou seja, você participa de um ritual na gira de Umbanda, você participa de um ritual quando você vai lá na igreja, come a hóstia, ajoelha, coloca um terço, repete a seguinte oração que foi alguém que criou. Isso é um rito, ou seja, você está participando de um ritual. Então, vamos usar mais essa palavra? Vamos entender o que a gente está querendo dizer? E aí, a gente consegue entender porque algumas coisas que acontecem dentro da Umbanda são diferentes de outras religiões. Porque o rito, aquilo que acontece, os costumes são diferentes. E nós, como participamos de um ritual, seguimos os ritos que vêm tanto das dos povos africanos e dos povos indígenas, nós repetimos aquilo que foi feito. E a gente tem que lembrar, fazer uma ressalva aqui, que quando os escravos chegaram aqui no Brasil, eles tiveram que também adaptar os seus ritos, porque muitas vezes eles não tinham aqui ao alcance deles os mesmos objetos, as mesmas coisas que eles tinham aonde eles faziam os seus ritos. Então tudo foi adaptado até chegar à Umbanda, que também adaptou algumas coisas. Então a gente precisa falar mais sobre isso, explicar para as pessoas que o que a gente está fazendo ali tem uma origem, e a origem pode ser dos povos indígenas, dos escravos, dos povos negros, ou até do espiritismo, que também traz uma forte influência na Umbanda, e do catolicismo, claro, a gente tem as imagens, a gente tem o sincretismo religioso, isso explica muita coisa, e não é difícil a gente falar isso. Se a gente olhar, por exemplo, o fumo, a fumaça, o botar fogo nas ervas, isso vem dos povos indígenas. Eles utilizam a fumaça para defumar, para limpar o ambiente. E também se usa a defumação em outras religiões. Os povos indígenas também acreditavam que a fumaça, quando a gente queima uma erva e faz uma fumaça através do fogo e da terra, aquela fumaça é capaz de levar a mensagem da terra para os mestres, para os seres, para o grande mistério, né? Para Deus, para todos os espíritos. E isso a gente faz com as entidades. Ali, a fumaça da entidade, que ela não está tragando, ela só está soltando a fumaça, serve para limpar o médium, serve para limpar o consulente, serve para limpar a casa, mas também como um elo de comunicação entre o médium, a entidade e o plano espiritual. E o álcool. Bom, eu li, agora eu não vou lembrar o livro que eu li, que é o álcool em si, como aguardente, como cachaça, veio também com uma adaptação do que os escravos podiam encontrar ali fácil para poder colocar, que na verdade não era o aguardente que eles usavam outro objeto, outra bebida, mas como não tinha ali, eles adaptaram pegando aguardente, e isso foi trazido, né, até agora. O vinho é utilizado no catolicismo e a gente tem a influência católica. Então, o álcool tá ali também como um objeto de limpeza do médium, para que ele possa não ficar com nada daquilo que ele está trabalhando. Então, assim, tudo tem uma explicação e tudo vem de algo que é feito anteriormente. As velas, desde o momento em que o homem descobre
o fogo e acende a luz dentro das suas cavernas lá antigamente, é como se fosse a presença da luz nas sombras, a presença de Deus ali. Então a gente acende as velas trazendo essa iluminação, trazendo a luz para tudo aquilo que está acontecendo. Antigamente utilizavam só as velas brancas? Não sei, mas a partir do momento que a gente tem a possibilidade de ter cor nas velas, tendo a cor dos orixás, as linhas de trabalho, por que não utilizar as velas? Então veja como tem muitas coisas dentro da nossa religião que podem ser explicadas de forma rasa, de forma breve, mas que esclarece dúvida das pessoas que não conhecem a nossa religião. Bom, no próximo bloco, eu quero falar de uma experiência que eu tive com outra religião, com outro culto, com outros rituais e que me abriu o entendimento do porquê que muitas coisas nós fazemos aqui e do porquê, principalmente, que a gente precisa levar a informação para as outras pessoas. Fica aí que eu já volto. Sensorial FM Web, a maior rádio holística do Brasil. Levamos aos ouvintes uma programação para esclarecimento interreligioso, unindo a espiritualidade ao bem-estar, qualidade de vida e conscientização da preservação ao meio ambiente. Corpo, mente e espírito formam a Sensorial FM Web. Voltamos, terceiro bloco do nosso programa Umbanda Sem Fronteiras, aqui na Rádio Sensorial FM. Antes de eu contar dessa experiência incrível que mudou minha vida e que é um dos motivos de eu estar hoje aqui falando sobre Umbanda com vocês, tem algo que eu não falei no segundo bloco, que são as encruzilhadas, né? Onde às vezes a gente deixa ali as nossas entregas para os guardiões e guardiãs. E que eu acredito que dentre os pontos de força que nós temos, né, é o que as pessoas mais veem a gente deixando as coisas, né? Então eu acredito que é o que gera mais dúvida. Também os cemitérios. E as pessoas não compreendem muito isso. E muitas pessoas têm medo das encruzilhadas. E aí eu acho que a gente pode começar a pensar na encruzilhada e sem entrar dentro da explicação dos guardiões, do que você está fazendo ali, porque muitas vezes a gente não precisa, eu acho que a gente tem que falar desse ponto de força, explicar o que é um ponto de força, explicar o que é uma encruzilhada. Já parou para pensar? E se a gente parar para pensar na cruz, pensando na encruzilhada ali como um ponto de força, no cruzamento de duas ruas, a gente pode imaginar ali uma cruz. E a cruz é o ponto riscado mais feito no mundo. É o desenho mais rabiscado do mundo, todo mundo faz. Existe cruz em diversas religiões, em diversos povos. Cruz cristã, cruz malta, cruz celta, cruz inca e assim por diante. Todas com as suas explicações, todas com o seu significado. E esse ponto central, onde a gente tem o cruzamento das duas ruas ali, o cruzamento, o ponto que cruza as linhas ali na cruz, é um ponto de força incrível. É ali onde todas as decisões podem ser tomadas. Você pode decidir para onde você vai, qual caminho você vai seguir. É ali a união dos 4 elementos. Ali é a união dos pontos cardeais. Ali é a união da vida. Começo, meio, fim e recomeço. É ali onde tudo acontece. É ali onde existe essa força primordial. Então é um ponto de força muito grande. Talvez se a gente entrar nesse ponto, se a gente trouxer esse esclarecimento do que é uma encruzilhada, fica mais fácil. Se a gente falar sobre a cruz, as pessoas começam a ressignificar um pouco a coisa. E essa é a ideia, a gente mostrar sabedoria, a gente mostrar conhecimento e tentar tirar esse véu do preconceito da frente. E essa experiência que eu queria contar para vocês tem muito a ver com as oferendas que nós fazemos aos nossos orixás. Eu não sei se todo mundo sabe, eu sou instrutora de yoga e fui para a Índia em 2019 para 2020. E no yoga a gente respeita, né, e conhece, procura conhecer todos os ritos, todos os costumes de onde veio
esse ensinamento, essa filosofia de vida pra gente, que é a Índia. Então, quando eu fui lá, eu queria conhecer as pujas, que é o nome em sânscrito dado para esses rituais. E dentro dessa puja existe o puja, que é o mestre de cerimônia, que seria ali quem vai comandar e quem vai fazer esse ritual. E ele utiliza incenso, ele utiliza vela, fogo, ele utiliza flores, frutos, água e canta muito, entoa os mantras em sânscrito, uma língua super difícil, mas que as pessoas aprendem. Aqui no Brasil, muitas pessoas estudam sânscrito para poder fazer as pujas na sua casa. Olha bem isso, grava isso que eu tô falando para vocês. E aí eu fui na minha primeira puja lá. Quando eu olhei aquilo, na verdade eu ficava sentada, repetindo um mantra que eu não sabia o significado, porque eu não sei sânscrito, e entregando um pouquinho de água, um pouquinho de óleo, porque estava misturado, e algumas flores. E aí o mestre mandava eu fazer, eu repetia. E eu e minhas amigas, e umas 30 pessoas que fomos aqui do Brasil. No final, eu olhei aquilo e falei, gente, isso que está acontecendo aqui é muito parecido com o que acontece na gira, no terreiro que eu vou. Só que lá em português, lá cantando os pontos que todo mundo entende. Por que aqui é respeitado e por que aqui todo mundo aceitou fazer sem nem saber o que está fazendo, confia, acredita, acha bonito, paga caro? E lá no Brasil ninguém quer saber. O que está acontecendo? Para vocês terem uma ideia, lá andando na rua, eu tive a oportunidade de comprar de uma criança que veio me vender uma cestinha de folhas com incenso, com uma velinha e com flores para eu colocar e entregar no rio sagrado deles. É como se eu viesse aqui na rua, perto da minha casa, que tem uma mata bonita, e falasse, vem cá, tô te vendendo aqui essas folhas com essas frutas, esse cesto, uma vela verde, para você vir aqui comigo, fazer uma entrega, fazer uma oferenda para Oxóssi, para trazer mais prosperidade, mais fartura para sua vida. Vamos ali? Será que as pessoas iriam fazer? Será que as pessoas pagariam caro para vir estudar isso? Aí que eu me peguei. E eu fui fazer a minha oferenda. Levei minhas amigas, mas eu não cantei para Ganges, eu não cantei para Mãe Ganga, o rio sagrado deles. Eu cantei para Oxum, porque era a maneira que eu sabia me conectar com aquelas águas. E sabia fazer da minha maneira. E eu queria mostrar para essas pessoas que aquilo que elas estavam vendo os indianos fazerem, a gente faz no Brasil com uma religião brasileira. E aí eu vou mais fundo para a gente finalizar. Lá na Índia, eles acreditam dentro da filosofia deles, das escritas sagradas, que é o livro sagrado, os Vedas dele, que Deus está dentro de todos os seres. Então, quando você quer se conectar com Deus, com o sagrado, basta você silenciar, basta você meditar e você vai encontrar Deus dentro de você. Porém, todos os dias, às 6 da manhã e às 18 horas, eles fazem as suas pujas. Eles lavam a imagem, passa leite, passa fruto, passa óleo, acende incenso, canta por 1 hora. Falei, se eles sabem que Deus está dentro da gente, por que eles cultuam imagens? Por que eles fazem oferendas 2 vezes por dia, todos os dias? Muito curiosa que sou, fui perguntar. Sabe qual foi a resposta? Ninguém está fazendo isso para entregar para o Deus que está ali, para a imagem. A gente sabe que o Deus não está ali. A gente sabe que a imagem não é Deus. A gente está fazendo para nós mesmos, para a gente se conectar com essa força, para a gente se conectar com essa energia, para a gente agradecer tudo que a gente recebe desses deuses, para a gente nunca esquecer da importância deles. Aí eu pensei, poxa, todas as vezes que eu fui na cachoeira entregar, com todo amor, os frutos, as flores, as velas para mamãe Oxum, na verdade eu estava pegando a força da cachoeira, sentindo aquela energia. O que aquela cachoeira significa, aquela força daquelas águas que correm? Eu estava entregando o melhor de mim, porque eu comprei, eu confeccionei, eu fiz aquela comida com amor, eu estava entregando o melhor de mim para minha mãe, para eu agradecer tudo que ela faz na minha vida, para eu me conectar cada vez mais e dando alguma coisa de mim para ela, como mostra da minha humildade, como uma mostra do meu amor. E é isso que a gente tem que falar com as pessoas, é isso que a gente tem que trazer sobre as nossas oferendas, sobre os pontos de força, e não ficar tentando falar, explicar a parte técnica do que está acontecendo ali. Isso cabe a nós, umbandistas, que precisamos fazer as nossas obrigações. Agora, vamos falar mais sobre isso para as pessoas, de uma forma geral. Gente, já falei demais nesse bloco, eu acho que tem muito mais coisa para ser falada.
obrigada. Mas vamos deixar para os próximos programas. Aí vem o Pai Joãozinho, vocês vão ficar com toda a parte que ele tem para trazer para vocês e eu vejo vocês quinta-feira que vem. Muito obrigada. Estamos no ar. Isso mesmo, o site NEF tem tudo para o seu melhor. Nossos cursos presenciais e online com inscrições diretas no site, com as melhores formas de pagamento. Nossos atendimentos, como jogo de búzios, tarô, baralho cigano e muitos outros, também estão lá. Produtos exclusivos e com os melhores preços. Nos livros e nas pedras de cristais, na nossa loja online. Aproveite agora o cupom Desconto 10 na sua primeira compra. Acesse já nef.com.br e desfrute de todas as vantagens. NEF, levando você aos melhores caminhos. Bom, pessoal, um bom dia. Agradecendo a Mãe Auren aí pelos seus ensinamentos novamente. São coisas muito importantes que a gente tem aprendido com ela, né? A benção, viu, Mãe Auren? Obrigado. Aqui é o Pai Joãozinho novamente. Agradecendo a audiência aqui na Rádio Sensorial FM. Mais uma quinta-feira, falando da nossa religião, de Umbanda, Candomblé, conhecendo pessoas. É sempre um prazer trazer informações para que a gente vá quebrando paradigmas, vá fazendo amizades, respeitando as diferenças, né? Hoje aqui no nosso programa a gente tem o prazer de receber o Pai Roberto de Xangô, da cidade de Mogi das Cruzes. Pai Roberto, sua benção, um bom dia. Se apresente para nós, por favor, meu pai. Bom dia a todos, obrigado pelo convite. Bênçãos trocadas a todas as nações, todo o povo do Axé. Roberto, a gente aqui de Campinas acompanha a sua batalha, a sua luta em Mogi das Cruzes, tanto política como religiosa, de conscientização. Meu pai, nós tivemos um problema na cidade sua aí sobre uma lei na Câmara. Você pode explicar pra gente? Pai João. Na verdade, um grupo de vereadores colocaram uma frente parlamentar cristã. E, infelizmente, votaram, ganharam. E nós estamos aí tentando derrubar isso porque é inconstitucional. É um ato... Tentaram colocar de repente uma emenda, né, para poder, como a gente costuma dizer, enfeitar o pavão, mas não é verdade. Nós sabemos que vai haver represárias, como sempre teve, né? Nós sempre fomos perseguidos, mas o povo do Axé muitas vezes não entende isso, essa nossa necessidade de nos unirmos e derrubarmos esse ato, essa lei, para que nós não lá na frente, né, não sejamos mais ainda prejudicados. Pai, a nossa luta é complicada, porque as pessoas de terreiro, infelizmente, ainda têm aquela mentalidade antiga, né, de que política e religião não se misturam. Enquanto isso, e não é uma crítica, os evangélicos vão ganhando espaço. Eles se organizam, ocupam espaço e fazem o que eles pregam, né, pai? E a gente tem que convencer na paciência os nossos parceiros. Isso é geral. Eu quero deixar aqui a nossa rádio para a sua disposição para quando precisar fazer alguma coisa, algum protesto, alguma manifestação que tenha sobre essa lei. A rádio está à sua disposição, meu pai. Fora isso, também eu acompanho a sua luta para juntar o pessoal de Santo, para montar, para fortalecer a associação, para trabalhar unido. Isso não é fácil também. Que outro problema muito grande da nossa religião, a gente tem que ser sincero, é a vaidade. Sozinho, pai, a gente nem briga. Então a gente tem que ter associações fortes, federações fortes, legalizadas, isso é muito importante. Esse movimento, como está aí no Mogi, pai? Associação Axé Mogi, onde sou presidente no momento, começou em 2016, mas veio à frente daquilo que eu já fazia desde 2005, que é um trabalho dessa união, dessa percepção, né? Porque nós temos que ter essa consciência da nossa necessidade, da nossa união fora dos terreiros, cada um respeitando a casa do outro. Mas estamos aí, infelizmente por causa do Covid tivemos que parar, mas tivemos conquistas. Temos hoje a caminhada de Ogum, temos o Dia Nacional da Umbanda que nós comemoramos na cidade, na praça principal, que é na Praça da Marisa, aqui na cidade de Mogi das Cruzes. Estamos no calendário turístico
da cidade de Mogi das Cruzes. E estamos cada vez mais ganhando espaço, que é o que nós precisamos, não só aqui de Mogi, mas em todas as regiões. Estamos aí lançando alguns projetos que vai beneficiar nossos irmãos da comunidade, tanto do Axé como do Candomblé. Estamos um pouco lentos, né, por motivo do Covid, né, e temos que respeitar isso. Mas estamos atuando, estamos através das mídias, através dos nossos irmãos, parceiros, apoiadores. Existe muita coisa bacana aí que o Axé Mogi tem como projeto e com certeza nós vamos conseguir ajudar nossos irmãos aí, a nível Brasil. Perfeito, meu pai. Muito obrigado pelo tempo aí. Eu sei que a nossa vida é muito corrida. Quero novamente deixar a rádio à sua disposição, dos religiosos de Mogi, para que se precisarem de alguma voz ativa na sociedade, podem usar a nossa rádio. Meu pai, só para encerrar, o senhor pode nos passar suas redes sociais, seus contatos? Novamente, muito obrigado e parabéns pela luta aí, pai. Não é fácil, mas o senhor não está sozinho, não. Então, nós temos a página do Axé Mogi, né? E também Pai Roberto de Xangô, no Facebook. E outras informações eu vou passar depois ao senhor, pai, para que as pessoas que estejam interessadas possam entrar no particular, no PV, né? E todos aqueles que queiram fazer parte, entrem na página do Axé Mogi, na cidade de Mogi das Cruzes, vejam os nossos trabalhos. Aqueles que puderem nos ajudar, já agradeço. E também aqueles que nós possamos ajudar, né? Porque nós também temos aí uma experiência, porque eu acredito que em épocas passadas, quando eu vi as caminhadas em São Paulo, na cidade de Suzano, Itaquá, eu e minha esposa, nós falamos assim, nós queremos isso para a nossa cidade. E hoje é uma realidade. Então tudo vem do esforço, da luta, da união, e que os irmãos que ainda não conseguiram, né, que possam entender isso, que através da união a gente pode ajudar, que eles também consigam em suas cidades, e aquilo que ainda nós não conseguimos também, através da união vamos conseguir. E agradeço ao senhor, à rádio, e depois passo maiores detalhes e informações ao senhor, que o senhor possa passar através da rádio. E em breve, acredito que no mês de agosto, estaremos lançando também aqui o Web Rádio, Cadê Painho, programa Cadê Painho com Pai Roberto de Xangô, onde podemos trocar também informações, entrevistas e fazer com que o povo do Axé e as nossas religiões sejam colocadas nos devidos lugares, como religião. Um abraço e muito obrigado pela oportunidade. Um abraço a todos. Bom, pessoal, a gente vai encerrando esse último bloco do nosso programa Umbanda Sem Fronteiras. Creio eu que já são 2 anos de programa em alguns formatos, né? A gente trouxe muitos assuntos importantes. A gente fala um pouco das ações dentro do terreiro, mas o que eu acho muito importante é a gente falar das ações fora do terreiro, né? Essa conversa que a gente vai ter agora, creio que seja uma das mais importantes do programa, uma das mais pontuais do que tem acontecido com a nossa religião. A gente vai falar com o Ayrton. O Ayrton, ele é conselheiro tutelar aqui de Campinas, ele é de terreiro, ele trabalha na Umbanda, trabalha no Candomblé também, está se iniciando aí, numa bela caminhada. E ele traz muitas informações importantes para a gente sobre as crianças no terreiro, no Ilê, na Umbanda, no Candomblé. Ayrton, sua benção. Obrigado por aceitar o convite. Se você puder se apresentar para a gente agradece. Tenha um programa na Sensorial FM. Tecnologia e modernidade, conforto e qualidade. É assim que se faz. O seu programa na Sensorial FM, sem precisar ir até o nosso estúdio. Saiba mais. Entre em contato pelo Rádio Nextel 11 940 26 60 68 ou pelo e-mail contato@sensorialfm.com.br. Um bom dia, a benção, Pai Joãozinho, a benção de todos. Meu nome é Ayrton Pereira Júnior, sou conselheiro tutelar aqui na cidade de Campinas,
sou militante do Movimento Negro também, faço parte do MNU, Movimento Negro Unificado aqui de Campinas, da Nova Frente Negra Brasileira em São Paulo, e também faço parte de um grupo que discute masculinidades aqui em Campinas, que se chama Adoráveis. Sou religioso de matriz africana e agora estou me iniciando no candomblé, num terreiro em São Paulo, do Pai Toninho de Oxum, no Ilê Assé Omó, Ocê Aguibá Alatã. É um prazer estar com o senhor, é sempre bom conversar com o senhor, a gente sempre tem boas conversas. Fiquei muito feliz pelo convite e espero poder aí, durante a nossa entrevista, poder levar algumas informações para quem nos escuta. Então, que bom. Ayrton, vamos falar agora, em vez de como religioso, né? Como conselheiro tutelar. Qual instrução você dá pra gente, para as pessoas que têm crianças participando das giras de Umbanda, dos xirês de candomblé, ou mesmo que vão ser recolhidos no candomblé? Tem visto muitas notícias, né? Inclusive, semana passada teve um problema aqui em Campinas, de uma mãe que iniciou a filha, o pai não gostou, e aí foi para a justiça. Vocês me instruíram uma vez a ter um documento, né, no terreiro, de autorização das crianças. Conta pra gente qual é o melhor caminho para evitar esses problemas, Ayrton. Bom, pai, acho que antes de mais nada, é importante fazer esse apontamento, né, que é engraçado que crianças e adolescentes, elas se iniciam em religiões pentecostais e neopentecostais, e tudo é muito tranquilo para esse pessoal, né? E para nós temos que estar sempre atentos e tomando cuidado. Eu fiquei sabendo dessa mãe, me lembro também que em 2020 teve aquela outra mãe em Araçatuba, de um terreiro de candomblé, onde a sua filha fazia iniciação, e a partir do racismo religioso da avó, né, que fez uma leitura que a menina estaria sofrendo maus tratos, e não é isso, e que, diga-se de passagem, a mãe foi muito bem representada pelo Dr. Édio, acabou que revertendo toda a situação com relação àquela questão em 2020. Agora, antes também de dar sequência, eu vou ler um artigo do ECA. Vale lembrar que o Estatuto da Criança e Adolescente é uma carta legal que garante todos os direitos das crianças e dos adolescentes. E no capítulo 2, onde o capítulo se chama do Direito à Liberdade, ao Respeito e à Dignidade, no artigo 16 diz o seguinte: o direito à liberdade compreende os seguintes aspectos. 1. Ir e vir e estar em logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas restrições legais. Então, por exemplo, só esse primeiro, ele já deixa muito tranquilo uma criança ou um adolescente de ir e vir em um espaço religioso de matriz africana. Opinião e expressão, que é o segundo. Ele também conversa bastante com o que nós estamos conversando aqui. Por quê? Ela tem o direito de opinião e de se expressar. Então, ela vai poder expressar a sua religiosidade, vai poder dar opinião sobre a sua religiosidade. E o terceiro, que fala sobre crença e culto religioso. Então, isso é garantido para a criança e para o adolescente. Então, se isso é garantido para a criança e para o adolescente, é óbvio que ela pode participar de qualquer atividade dentro dos terreiros, roças e outros espaços de religiões de matriz africana. Então, todos os nossos irmãos e irmãs e todos que estão nos escutando, é importante, para quem trabalha, para quem tem criança e adolescente no terreiro, ter o ECA em mãos, porque é a lei que vai conseguir proteger a criança e o adolescente do seu direito não ser cerceado, tanto de estar no terreiro, né, de ir e vir, e também de participar de todos os ritos que cada religião, que as religiões de matriz africana possuem
não é? Depois tem aqui o número 4 que fala brincar, praticar esportes e divertir-se. A criança dentro do terreiro ela brinca também, ela se diverte. Participar da vida familiar e comunitária sem discriminação, que é o 5º, que é participar da vida familiar. Nós, terreiros de matriz africana, somos uma família, não é? Então ela tem o direito de participar disso, da vida comunitária. Então o terreiro é uma comunidade e sem discriminação. Quer dizer, ela não pode sofrer nenhum tipo de discriminação por estar dentro de um terreiro ou de uma roça, enfim. Ela não pode sofrer nada disso. Então, o que as pessoas têm que ficar atentas? Os pais, as mães de santos, babás, enfim, todas e todos têm que ficar atentos com a lei, não é? Então, quando um pai ou uma mãe, alguém não se desagrada com relação a isso, né? Então meu filho está indo nesse lugar, ele pode participar desse espaço, ele pode participar do culto, ele pode cultuar os orixás, pode conversar com entidades sem problema nenhum, né? Então basta que as pessoas tenham bastante atenção e foquem no ECA. Pais, mães de santo, repito, estejam sempre em mãos com o ECA, peçam para alguém que tem conhecimento para poder ler, para ler e explicar o que significa essa carta legal, para que vocês possam, para que os senhores e as senhoras possam estar respaldados com relação a isso. Certo, maravilhoso. Bom, você está no seu, acho que é mandato que fala, no seu 3º mandato, né? Eu lhe conheci no 1º. E a sua evolução é muito grande. A gente percebe como você dominou o assunto, principalmente das religiões e do racismo. A gente tem muita sorte realmente de ter você como conselheiro por aqui. A gente vem em outras cidades que não tem essa ação. A gente tem que agradecer e lhe parabenizo pela evolução, filho. É muito forte, muito bonita. Seguindo esse raciocínio nosso, além do trabalho que você faz sobre o racismo religioso, que a palavra assim é essa, racismo religioso, você também tem um bom contato e tem ações nas escolas, né? Quando as crianças sofrem alguma intolerância religiosa. Qual é o caminho também, Ayrton? Quando uma família ou uma criança se sente vítima de racismo ou intolerância religiosa na escola? Bom, pai, obrigado pelo elogio. Eu tenho muito a agradecer ao meu pai Ogum, a Exu, ao senhor e a todos os pais e mães de santo que me conhecem, a todas as pessoas de matriz africana que me conhecem, que sempre me fortaleceram em alguma medida para que eu pudesse lutar em prol das crianças e adolescentes, né? Então, quando a gente fala sobre racismo religioso ou o próprio racismo, falando de Campinas, nós temos a Coordenadoria do Combate ao Racismo e Intolerância Religiosa, porém é racismo religioso, que nós temos que dar nome, né, ao que se refere, né, o que é, né, essa intolerância contra as religiões de matriz africana. Quando a gente está falando de outras religiões, aí eu posso até conversar a respeito de intolerância, mas é esse o espaço que qualquer pessoa de Campinas deve procurar quando os filhos sofrerem algum tipo de ação racista, dessa violência que é o racismo, ou de racismo religioso / intolerância religiosa, e aí isso abre para outras religiões dentro do espaço escolar. Também é importante ficar atento no trabalho da escola, né? Quais foram as ações que a escola tomou a partir do momento que esse tipo de violência ocorre, procurar o conselho tutelar da sua cidade. E por que eu digo conselho tutelar? Porque é o conselho que tem a obrigação legal de garantir o direito da criança e do adolescente. E nesse momento, a conselheira, o conselheiro ou quem vai atuar no conselho, ele tem que estar desprendido de toda a sua ideologia, seja religiosa, enfim. Tem que estar desprendido de qualquer tipo de preconceito e se basear na carta legal. Então, buscar o conselho tutelar, a atuação do conselheiro ou da conselheira de garantir o direito da criança, não deixar com que isso ocorra novamente, cobrar da escola uma ação firme, uma ação firme e educativa. Vamos dizer educativa, firme não, vamos falar de educação. Então, é um espaço dentro da escola, então é de formação, educação, explicar para os pais o que está acontecendo, conversar com os alunos
sobre o tema e, principalmente, dentro da escola, a Lei 10.639, ela tem que estar ali em cima da mesa, no momento como esse, caso o aluno ou aluna sofra algum tipo de preconceito, de ato racista ou do racismo religioso, até porque a Lei 10.639 garante que as questões de africanidade sejam trabalhadas dentro da escola. Né? Trabalhar questões de africanidade não é, entre muitas aspas, catequizar ninguém, e sim mostrar a beleza, a riqueza da nossa cultura, que é a cultura de África. Ayrton, mais uma vez, muito obrigado, viu, pela entrevista, pelos esclarecimentos. Eu quero deixar nossa rádio Sensorial FM à sua disposição. Quando você precisar de alguma mensagem, alguma ação, a rádio está à sua disposição. Novamente, parabéns pela ação, pela atitude. E só para a gente encerrar, se você puder passar as suas redes sociais para o pessoal entrar em contato e dar uma mensagem para o pessoal, a gente agradece. Obrigado, filho. Parabéns pela caminhada novamente e a rádio está à disposição. Bom, primeiro agradecer à Rádio Umbanda Sem Fronteiras pela oportunidade de falar um pouco sobre o assunto. Me coloco à disposição. Eu também sou mestrando na Unicamp, na Faculdade de Educação, onde a minha pesquisa também vai muito nesse sentido. Agradecer ao terreiro da Avó Benedita, que foi onde eu me iniciei, agradecer ao terreiro da Mãe Cabinda, agradecer ao atual terreiro que me acolheu agora, o Ilê que me acolheu, o Ilê, a Sé, o Mó, o Sé, Igbá, a Latam, a benção Pai Toninho. E para quem precisar conversar ou dialogar ou quiser o contato, pode pedir para o Pai Joãozinho e que ele passe o meu contato sem problema nenhum e converse com quem precisar conversar sobre esse tema ou temas relacionados à criança e adolescente ou qualquer outro também sobre racismo, direitos humanos. Pode me procurar. A minha rede vai estar sendo reativada a partir de quinta-feira, né? Então, na quinta-feira eu reativo a minha rede e no Facebook ou no Instagram é só colocar Ayrton Pereira Banto de Minas Júnior. O Banto de Minas Júnior é por conta da minha ancestralidade em África. Eu fiz um exame de DNA onde eu soube especificamente de que território de África eu vim, então agora a minha assinatura passa a ser essa, seja no Instagram ou no Facebook, Ayrton Pereira Banto de Minas Júnior. Mais uma vez, obrigado, a benção de todos, muito axé, que meu Pai Ogum fortaleça a todos e que Exu esteja nos caminhos. Laroyê, Ogunhê. E para quem ficou no programa até agora, nós temos uma surpresa para você. A loja Artigos Religiosos Zé Pilintra está com desconto nas imagens de 20% até 60%. E não é só isso. Se você falar que ouviu esse anúncio aqui no programa Umbanda Sem Fronteiras, você ainda pode ganhar um brinde. Lá, eles também realizam restaurações de imagens. É só você chamar pelo WhatsApp 19 99256 6655 ou ir até a rua Joaquim Vilac, 724, na Vila Teixeira. Loja Artigos Religiosos Zé Pilintra. Você não vai perder, né? Em casa, no trabalho, todo mundo tá ligado. Sensorial FM.